Bem, queridos, estamos agora concluindo a disciplina Teontologia com essa última parte do nosso estudo. Teontologia é a doutrina de Deus, a obra de Deus e a pessoa de Deus. Vamos agora tratar dos assuntos mais complexos, da teologia. E aqui está na página 95 do nosso livro, que é a doutrina da Trindade. A Trindade, Deus em três pessoas. Como Deus pode ser três pessoas, porém ao mesmo tempo um só Deus? Essa é a questão da Trindade. Um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, este é uma complexidade absurda para o entendimento humano. Vamos tentar explicar e esclarecer para vocês essa doutrina, que é a doutrina da Trindade. Essa doutrina, ela deve ser estudada por nós, como teólogos, com muita reverência, porque não é uma doutrina escrita objetivamente na Bíblia, não está assim na Bíblia direta, você olha e vê. Ela é uma doutrina revelada. Deus revelou de forma misteriosa, através do seu Espírito Santo, aos escritores bíblicos que escreveram e deixaram alguns indícios, indicadores da existência dessa doutrina, dessa unidade, uma unidade composta, Eu diria assim, uma unidade composta na pessoa de Deus. Nós percebemos desde o início da Bíblia que há a revelação de Deus, uma pluralidade no seu próprio ser. Então, ela deve ser estudada com um espírito de muita humildade, muita dependência do Espírito Santo, para que o Espírito Santo consiga iluminar as nossas mentes a entendermos esse mistério. Trata-se da doutrina bíblica mais complexa, juntamente com a encarnação, quando o Verbo se fez carne, e agora a doutrina da Trindade. São mistérios difíceis de se compreender por causa das nossas limitações naturais, apenas com uma vida cheia da presença do Espírito, para você entender esses mistérios. A Bíblia diz que tem coisas que são entendidas apenas de forma espiritualmente. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Isso por causa do pecado e por causa do próprio objeto da doutrina, que é o ser de Deus. Então nós estamos estudando na teontologia o ser de Deus, a pessoa de Deus, a forma de Deus. Então essa doutrina da Trindade é uma verdade concebível apenas porque foi revelada à mente humana. A mente humana jamais poderia criar essa concepção, essa doutrina, a não ser que fosse revelada pelo próprio Deus nas Escrituras. Então a palavra Trindade, especificamente, não aparece nas páginas da Bíblia. Não existe esse termo Trindade como nós usamos hoje. O primeiro a utilizar a palavra Trindade foi o teólogo Tertuliano, que é do século III, um dos pais da igreja. Nós já citamos lá nas aulas de patrística da disciplina História do Cristianismo. Nós vemos ali Tertuliano como um dos apologistas, aqueles que defendiam as doutrinas e a fé cristã. No século III, ele criou essa palavra, esse termo Trindade. Essa palavra vem do latim Trinitas, e isso indica uma triunidade, como se fosse três em um, uma composição. Este é o aspecto que insere a complexidade na análise do assunto, pois a partir dessa doutrina é que entendemos que Deus é um só, mas que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia, em Romanos 1:20, ela afirma: o eterno poder de Deus e a sua divindade se entendem pelas coisas que ele criou. Ou seja, podemos compreender os atributos de Deus observando as coisas que ele fez. Sendo assim, podemos observar em tudo que há no universo, nas coisas, nas formas, o composto de três elementos bem presentes na física, na química, na complexidade das moléculas, das coisas que existem, da matéria em si. Aparentemente possui assim uma composição na essência das coisas que existem. Por exemplo, existe tempo, espaço e matéria. Cada um desses elementos é composto de três outros elementos. O tempo, por exemplo, ele é composto de passado, presente e futuro. O espaço é composto por altura, largura e profundidade. A matéria
ela apresenta assim 3 estados diferentes, porém é a mesma matéria. A matéria se apresenta nos estados sólido, líquido e gasoso. Então, nas próprias coisas criadas através da criação, como Paulo fala aos Romanos, nós podemos entender a presença de Deus, né, nas coisas criadas. Cada unidade é absoluta, mas não pode existir por si mesma. Cada um só existe num conjunto completo e nenhum elemento sozinho representa o todo. Por exemplo, a altura sozinha não é o espaço, nem a largura, pois ele só existe considerando todos os seus componentes. Assim também o tempo e a matéria. Não seria esta a revelação da triunidade de Deus presente nas coisas criadas, na própria natureza, né, na matéria, no espaço? O espaço, por exemplo, amplitude, extensão, altitude, o sol, luz, calor, poder, o tempo presente, passado. Também em Mateus 28, Jesus fala assim que nós deveríamos batizar as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, uma definição técnica, teológica, né, uma reflexão teológica sobre o que seja Trindade, diríamos que seria assim uma definição teológica. Trindade significa um único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, são 3 pessoas distintas em sua personalidade, mas unidas em sua divindade, compartilhando a mesma natureza e essência e tendo os mesmos atributos. Ou seja, o que tem na pessoa de Deus, tem na pessoa do Filho, na pessoa do Pai e na pessoa do Espírito Santo. Portanto, o Pai não é a mesma pessoa que o Filho, que também não é a mesma pessoa que o Espírito Santo, mas são um único Deus. Dessa forma, o Filho não é um outro Deus ao lado do Pai, como também não o é o Espírito Santo ao lado do Pai, outro Deus. São 3 formas de manifestação de Deus ao homem. Ainda um teólogo, Paulo Anglada, nos seus escritos, ele diz que ao subscrevermos a doutrina da Trindade, ou seja, ao nós assumirmos, nós aceitarmos a doutrina da Trindade, estamos querendo dizer que cremos em um Deus único, não é 3 deuses, é um Deus único, indivisível em sua essência ou seu ser, o qual subsiste em 3 pessoas distintas e inconfundíveis, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que cada um tem a mesma essência plena e não fragmentada, mas podem relacionar-se entre si. Essa seria uma definição teológica, 2 definições teológicas, na verdade, a representação dessa doutrina da Trindade. E essa pluralidade de Deus a gente observa na revelação bíblica, né? Através da revelação bíblica. Como eu disse, a Trindade é uma doutrina revelada. Logo, ela aparece nas Escrituras. Vou dar alguns textos. Exemplo, Gênesis 1:2, que diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre as águas. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Algumas versões falam assim. Então diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E também, ainda em Gênesis 1, quando da criação do homem, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quando Deus fala assim, ele fala façamos. Então, dentro da existência de Deus, até Elohim, que é o termo usado aí, o Deus Criador, nós estudamos lá no nome de Deus, Elohim indica na raiz da palavra uma pluralidade, como se Deus fosse não 3 deuses, um só Deus, porém conversa consigo mesmo, algo parecido como estamos falando aqui. É um mistério, a Trindade devemos aceitar pela fé. Em Gênesis 3:22, diz assim um texto: eis que o homem se tornou como um de nós. Deus fala, um de nós. Ele usa novamente a expressão no plural. No capítulo 11, confusão das línguas lá em Babel, Deus fala assim: desçamos e confundamos a língua. Em Isaías 63, de 7 a 14, fala o Senhor, o anjo, o Espírito. Lá em Ageu 2, 4 a 7, diz o Senhor: meu Espírito habita no meio de vós e virá o desejado de todas as nações.
Alguns textos do Antigo Testamento manifestam essa percepção de que Deus, o Espírito e o desejado das nações, ele se refere a Jesus, e estaria vindo para se manifestar também como divindade. Então, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem atributos de divindade e eles, portanto, têm aspectos de divindade. No Novo Testamento fica mais objetivo, né? O próprio Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz em Mateus 1, no nascimento de Jesus, capítulo 1 de Mateus, versículo 20 em diante, que o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e seria o Deus conosco, segundo as profecias até do próprio Isaías, lá do Antigo Testamento. Também no batismo de Jesus, a gente percebe que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba e veio uma voz do céu que dizia assim: este é meu filho, em quem eu me comprazo, em quem tenho muita alegria. Jesus, em vários momentos nas Escrituras, ele ora ao Pai, ora ao Espírito, diz que ele vai para o céu. Está em João 14, ele diz também em João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em vários textos ao longo, né, do Novo Testamento, apresenta claramente essa questão perceptível nos textos, nas Escrituras, a revelação dessa doutrina. Não com o nome Trindade, objetivamente, diretamente, porém com indícios, fortes indícios, de que essa doutrina estava ali sendo revelada a nós, dirigida a nós, e ao longo da história da igreja se chegou a essa concepção de que existe essa unidade composta na pessoa de Deus. Isso é a base, né, do estudo da teontologia, que é a doutrina da pessoa de Deus. Então, um resumo bíblico sobre a Trindade: há um só Deus, Deus é três pessoas distintas, cada pessoa é plenamente Deus. Se não admitimos isto, então se admitimos que eles sejam três deuses diferentes, isso cria-se um triteísmo, né? Não há três deuses, não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não pode separar, né? Não se batiza ninguém. Eu já ouvi pessoas que oram: eu te batizo, eu oro na tua vida, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você ora assim, você está dizendo que há três deuses diferentes. Não é isso. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Há uma unidade composta, uma unidade na divindade. É assim que devemos orar, e não separando as pessoas. Então, há só um Deus, há três diferentes pessoas da Trindade, mas são uma unidade. Não apenas em propósito, em concordância no que pensam, mas em essência, em natureza. Um na sua natureza essencial, em outras, Deus é um só ser. Então, Deus é um só ser, manifesta-se a nós na pessoa dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fato de Deus ser três pessoas significa que o Pai não é o Filho, e que o Filho não é o Pai, e que o Espírito Santo é uma pessoa distinta. Então, as três são pessoas distintas. Okay? Não são a mesma natureza, elas são da mesma essência, mas são pessoas distintas. Então tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, até na nossa famosa bênção apostólica, nós falamos assim, né, na nossa oração final, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Fica mais clara a revelação dessa doutrina no Novo Testamento. Cada pessoa, mesmo sendo uma pessoa diferente, mas as três são plenamente Deus, têm a essência do mesmo Deus. Além do fato de serem distintas, as Escrituras também, cada pessoa é plenamente Deus, mas com propósitos bem definidos na hierarquia, né? E alguns livros de teologia sistemática chamam de economia da Trindade, ou seja, as funções, né, de cada um nessa questão da pessoa de cada um. O Pai, por exemplo, dirige o Filho e tem autoridade sobre o Filho. Tanto que Jesus, durante seu ministério, frequentemente orava ao Pai. E o Filho obedece e é submisso às ordens do Pai. O Espírito Santo também é obediente às ordens do Pai quanto do Filho. Ele é o Consolador. Ele é o outro Consolador que Jesus iria para o Pai e iria enviar o outro Consolador para permanecer conosco aqui durante a dispensação da igreja que nós vivemos aí. Então, nós vamos
Eu fiz essa introdução teórica para a gente tentar pedir a Deus toda a direção do Espírito Santo para compreendermos esses mistérios impressionantes das Escrituras. A luz, ela não tem cor definida, a luz, ela é branca. Porém, quando ela passa com um prisma, ou quando ela passa, por exemplo, a luz do sol vem branca, aí ela bate nas gotículas de água e ela se transforma naquele espectro do arco-íris. Se você jogar uma luz, raio de luz branca num prisma, ele também separa as luzes, transformando nas demais cores que existem. A molécula do gás ozônio, por exemplo, são 3 partículas de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, eles estão dentro da molécula, elas juntas formam, a molécula de água, são 3 moléculas. Enfim, tem alguns elementos químicos, fenômenos físicos naturais que nós já falamos até no início, na própria natureza. O próprio homem, o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, ele, segundo a linha tricotomista, entende que o homem tem uma unidade composta de 3 faces, O homem é corpo, alma e espírito. Essas são algumas metáforas que indicam essa capacidade no ser de Deus possuir essa unidade composta. Então, a doutrina da Trindade, já falei um pouquinho, ela se revela progressivamente nas Escrituras. Ela tem as declarações acerca do que vem ser a doutrina, algumas heresias no início que colocaram em risco o entendimento dessa doutrina, que surgiram, falamos já algumas doutrinas dessa na disciplina de Cristologia, mas ela começa a ser debatida a partir do século II e III, essa doutrina, para chegar a uma definição acerca do que é a Trindade divina. Vamos ver a importância da Trindade e vamos ver as distinções do Pai, do Filho e do Espírito Santo aí nessa questão doutrinária. Então é importante lembrar que a doutrina da Trindade tem uma relação muito ligada com os atributos de Deus. Quando concebemos a Deus como ser eterno, onipresente, onipotente, onisciente e outros atributos da divindade, talvez tenhamos a tendência em relação a esses atributos de concebê-los apenas para o Deus Pai, para Jeová Pai. Mas o ensinamento bíblico sobre a Trindade nos diz que todos os atributos que Deus possui valem também para as 3 pessoas da Trindade, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, pois cada um delas é plenamente Deus. Porque se eu não considerar que Jesus tem os atributos divinos, ou que o Espírito Santo tem um atributo divino, então eu não poderia adorar o nome de Jesus, nem orar no nome dele, porque ele não é Deus, não seria Deus. Para que eu ore em nome dele? E ele deu ordem para orar em nome dele ao Pai, entendeu? Então, se ora em nome dele ao Pai, é porque ele possui atributos da divindade. Durante seu ministério, vários milagres Jesus executou, que só um Deus poderia executar, principalmente ressuscitar pessoas, dar a vida de volta às pessoas, controlar forças da natureza, atributos mesmos que somente uma divindade possui. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele concede dons aos homens, ele tem uma missão na igreja, ele ora como uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, se você não orar, o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis a seu favor diante de Deus. Podemos definir a doutrina da Trindade, então, que Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada uma pessoa é plenamente Deus, porém existe um só Deus. A revelação parcial no Antigo Testamento da doutrina, a palavra Trindade, como falamos, não se encontra na Bíblia, foi cunhada no século III por Tertuliano, que é um dos pais da igreja. Então, embora a ideia representada pela palavra seja ensinada em muitos trechos, Trindade significa triunidade, ou 3 em unidade. É usada para resumir o ensinamento bíblico de que Deus é 3 pessoas, porém um só Deus. Às vezes se pensa que a doutrina da Trindade se encontra somente no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Eu mostrei ainda há pouco que ela está presente desde o início, desde o Gênesis, Deus falando na pluralidade da pessoa dele. Ali já citei vários textos aqui no início dessa aula.
Se Deus existe eternamente como três pessoas, seria surpreendente não encontrar indicação disso no Antigo Testamento. Então, há evidências claras no Antigo Testamento acerca da existência dessa doutrina. Embora a doutrina da cidade não se ache explicitamente no Antigo Testamento, várias passagens dão a entender isso, que implicam na existência de mais de uma pessoa, ou seja, uma pluralidade na unidade de Deus. A revelação mais completa da Trindade no Novo Testamento é percebido logo na própria vida de Jesus, no batismo de Jesus, na concepção de Maria, na encarnação do Verbo de Jesus. Quando começa o Novo Testamento, entramos na história da vinda do Filho de Deus à Terra, que é a segunda pessoa da Trindade. Era de se esperar que esse grande acontecimento se fizesse acompanhado de ensinamentos mais explícitos, mais claros sobre a natureza trinitária de Deus. E, de fato, é isso que encontramos na Bíblia. Antes de analisar a questão com pormenores, podemos simplesmente listar várias passagens que as três pessoas da Trindade são mencionadas juntas, que eu já citei para vocês aqui, algumas leituras do Novo Testamento, do Antigo Testamento e vários fatos que vocês encontram nas Escrituras. Em certo sentido, aqui no nosso livro, a partir da página 96, nós colocamos aqui 3 declarações que resumem o ensino bíblico. Em certo sentido, a doutrina da Trindade é um mistério que jamais seremos capazes de entender plenamente. Podemos, todavia, compreender parte da sua verdade resumindo os ensinamentos em 3 declarações fundamentais. Primeira, que Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Primeiro, as 3 pessoas. O fato de ser Deus 3 pessoas significa que o Pai não é o Filho, são pessoas distintas. Significa também que o Pai não é o Espírito, são pessoas distintas. Significa também que o Filho não é o Espírito Santo e vice-versa. Essas distinções se mostram em várias passagens citadas na sessão anterior, como coloquei no início dessa aula, bem como em várias outras passagens ao longo de todo o Novo Testamento. Cada pessoa plenamente Deus, além do fato de serem as 3 pessoas distintas nas Escrituras, a própria palavra de Deus dá farto testemunho que cada pessoa é plenamente Deus. Primeiro, Deus Pai, ele é claramente Deus. Isso se evidencia desde o primeiro versículo da Bíblia, na qual Deus cria o céu e a terra. É evidente em todo o Antigo e no Novo Testamento, nos quais Deus Pai é retratado nitidamente como o Senhor soberano de tudo, e onde Jesus ora ao Pai Celeste, o próprio Senhor Jesus orando ao Pai. Também o Filho é plenamente Deus. Embora esse ponto seja desenvolvido com mais pormenores na cristologia, quando estudamos a pessoa de Cristo, podemos também mencionar vários trechos explícitos, como João 1, de 1 a 4, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Além disso, o Espírito Santo é também plenamente Deus, uma vez que entendemos que Deus Pai e Deus Filho são plenamente Deus. Então, Deus é Pai e Filho composto, não há separação. E essas são expressões triunitárias em versículos como Mateus 28:19, que já lemos. Jesus mandou irmos ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele não diz assim, batizando-os em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Não. Ele diz que quando você batiza uma pessoa e ela recebe o dom do Espírito Santo na vida dela, abre seu coração para Deus, você está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa única maneira. Nesse momento do batismo, que é uma das principais, juntamente com a Santa Ceia, as ordenanças mais importantes, o batismo e a Santa Ceia, há fortemente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso reveste de relevância para a doutrina do Espírito Santo, pois mostra que o Espírito Santo está classificado no mesmo nível do Pai e do Filho dentro da doutrina cristã. Não há essa separação de 3 deuses, mas um só Deus. A última declaração, só há um Deus. As Escrituras deixam bem claro que só existe um único Deus. As 3 diferentes pessoas da Trindade são não apenas em propósito, em concordância no que pensam, mas em essência, em sua natureza essencial. Em outras palavras, Deus é um só ser, não existe 3 deuses, só existe um Deus. Então, Deus existe eternamente e necessariamente como Trindade desde o princípio, Lá dentro da ideia da sua própria existência de Deus, a pluralidade no seu próprio ser, no seu próprio nome.
Quando o universo foi criado, Deus Pai proferiu as potentes palavras criadoras que geraram. Então, o Filho foi o agente divino que executou essas palavras. João 1:3, 1 Coríntios 1:8-6, Colossenses 1:16, Hebreus 1:2, diz que o Filho participou da criação, né? Em todos esses versículos que você depois pode aprofundar a leitura aqui no seu, está na página 97 do nosso livro texto. Todos esses textos, João 1:3, eu está aqui aberto João 1:3, João 1:3, que está a minha Bíblia aberta ainda, que eu olhei ainda há pouco. No versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando Deus criava, Jesus estava ali com ele na criação, assistindo na criação. 1 Coríntios 8:6 confirma, Colossenses 1:16 confirma, Hebreus 1:2 confirma. E também no texto de Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas, né? Então o Espírito de Deus já parava nas águas durante o processo criativo. Então, dentro da criação das coisas materiais até que ocorreram, estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo no processo criativo. Então, é como seria de esperar que os três membros da Trindade são iguais e plenamente divinos. Então, todos eles existiram desde a eternidade. Por eles serem eternos, a eternidade é um atributo de Deus. Então, as três pessoas manifestam esses atributos. Deus sempre existiu eternamente com a Trindade, conforme João 17, 5 e 24. Vou ver aqui João 17, versículo 5. João capítulo 17, versículo 5 diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E no 24 diz assim: Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. João 17, 5 e 24 afirmam que Jesus já existe eternamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. Então, a negação de qualquer uma dessas três proposições que relatamos, que resume o ensino bíblico, gerou erros durante a história do cristianismo. Nos primeiros 5 séculos foi muita discussão acerca da Trindade, até que no Concílio de Calcedônia se definiu a questão definitivamente da Trindade. Surgiram algumas heresias, que eu já citei algumas delas. O modalismo afirma que só existe uma única pessoa, que se revela nos 3 diferentes formas ou modos. Em momentos distintos da história, pregaram que Deus não é de fato 3 pessoas diferentes. Então, o modalismo afirma que é só uma pessoa, 3, não são pessoas distintas. Claramente, o Espírito Santo separa pessoas. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. O Espírito Santo, ele se alegra, se entristece. O Espírito Santo separa pessoas para o ministério. Durante o Novo Testamento todo nós vimos essa pessoalidade tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o arianismo, que nega a divindade plena do Filho e do Espírito Santo, dizendo que só o Pai é Deus. Essa controvérsia ariana gerou no Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia reuniu e definiu que o Pai e Jesus têm a mesma natureza, a mesma substância. Essas heresias, eles contrariaram a questão da divindade, da pessoalidade de Cristo, colocaram em xeque a doutrina da Trindade e foram todas rebatidas ao longo da história do cristianismo. Sendo que hoje os 3 maiores segmentos cristãos, que é a Igreja Romana, a Igreja Grega, aí a Igreja Ortodoxa Grega e o Protestantismo, todos eles aceitam como fórmula clara de fé a doutrina da Trindade. Tá? O adocianismo também diz que Jesus foi adotado como filho e não é filho desde o princípio, contrariando o que diz o próprio texto que acabamos de ler, de João, que Deus existe com o Pai desde sempre, desde a eternidade. Também a expressão filioque, que foi definida no Concílio de Nicéia, estabelecido também no Credo de Nicéia, veio dar essa ideia. Importa mencionar brevemente que essa questão de o Filho de Deus
e do Filho. Não foi incluída no credo de Nicéia essa expressão do filioque. Assim, o credo então diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, filioque. De onde Jesus disse que enviaria o Espírito Santo ao mundo, aparentemente não poderia haver objeção. Significa que o Espírito Santo procedeu do Pai e do Filho no momento determinado, especialmente no Pentecostes ali, que veio o derramamento do Espírito sobre a igreja. Trata-se de uma afirmação sobre a natureza da Trindade. Interpretou-se que a expressão falava de uma relação eterna entre o Espírito Santo e o Filho, algo que na Escritura jamais aborda explicitamente assim. É uma questão teológica, né? E de que é aceita por todas as igrejas cristãs de hoje essa doutrina da Trindade, observando os concílios ecumênicos que aconteceram até o século VII da igreja, fechando a questão definitiva sobre essa questão da Trindade. Porém, ainda assim, se mantiveram ainda algumas divergências acerca dessas interpretações que geraram ainda desconforto e separação nas igrejas, né? De forma que ainda existem correntes unicistas dentro do cristianismo atual que não aceitam a doutrina da Trindade e vivem assim a parte dessa interpretação. Mas eu vou dizer para vocês, se as igrejas unicistas que não creem que Jesus é da mesma substância do Pai, como então o adoram? Como então oram em nome dele, se ele não é Deus, se ele não tem a mesma essência da divindade? E qual a importância da doutrina da Trindade hoje? Por que a igreja tanto se ocupou da doutrina da Trindade? Será realmente essencial apegar-se à plena divindade do Filho e do Espírito Santo? Certamente que sim, gente. Pois este ensinamento traz implicações para o próprio cerne da fé cristã. Em primeiro lugar, está em jogo a expiação, ou seja, era preciso que Jesus morresse pelos meus pecados para que eu recebesse a justificação. Então, só um Deus, só um substituto perfeito poderia substituir esse ato em meu favor diante de Deus. Tá? Então, nós estudamos isso já na doutrina da soteriologia e da cristologia, essa questão. Então, é importante que a gente valorize essa doutrina. Em segundo lugar, também a justificação somente pela fé fica ameaçado se negarmos a plena divindade do Filho. Em terceiro lugar, se Jesus não é o Deus infinito, será que devemos nos dirigir a ele em oração, ou adorá-lo mesmo, ou louvá-lo? Na verdade, se Jesus é meramente uma criatura, não tem a mesma natureza divina, por maior que seja, seria idolatria adorá-lo. E no entanto, o Novo Testamento nos ordena a fazer isso. Em Filipenses 2:9 diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui a gente está falando esse texto de Jesus, o Filho e o Pai, pessoas distintas, porém na mesma divindade. Deus autorizando ele a receber a adoração. Apocalipse 5, lembrando que Apocalipse é a própria revelação do Senhor Jesus. Ele mesmo se revelou para João e pediu a ele que escrevesse num livro para ser divulgado nas igrejas da Ásia naquela época. Apocalipse 5, versículo 12 ao 14, diz assim: que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja dado ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se, adoraram ao que vive para todo o sempre. Ainda vem uma visão celestial de Apocalipse do trono de Deus, com os anciões e Jesus ali, o Cordeiro, recebendo ação de graça, que são orações, honra e glória da parte daqueles que estavam ali adorando naquela situação. Em quarto lugar, se alguém prega que Cristo foi um ser criado e mesmo assim não salvou, então esse ensinamento atribui erroneamente o mérito da salvação a uma criatura e não ao próprio Deus. Só Deus pode salvar. O livro de Atos diz que só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus. Em quinto lugar, a independência e a natureza pessoal de Deus estão em jogo.
Se a Trindade não existe, então não houve relacionamentos interpessoais dentro do ser divino antes da criação. E sem relacionamentos pessoais é difícil entender como Deus poderia ser genuinamente pessoal, ou como seria a necessidade da criação para ela relacionar-se à presença divina através da criação. Não teria lógica. Em sexto lugar, a unidade do universo está em jogo. Se não há pluralidade perfeita e unidade perfeita no próprio Deus, então também não temos fundamento para pensar que possa existir alguma unidade última entre diversos elementos do universo. Então, aquilo que a mecânica, a química, a física tem descoberto nessa pluralidade dentro da matéria e das coisas naturais, da própria natureza, conforme a ciência vai evoluindo, vai se percebendo essa lógica no universo, nas coisas criadas, que refletem a imagem de Deus, seja no homem, nas coisas criadas, no espaço, no tempo, enfim, todas as coisas que nos cercam. Já falamos também sobre quando você separa as três pessoas e você chama-os de Deus separadamente, tipo, eu te abençoo em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso está errado. Você está criando um triteísmo, negando um único Deus, separando as pessoas e botando a divindade em cada uma separadamente. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seria a forma correta de expressar essa doutrina quando usamos ela em nosso dia a dia. Quais as distinções entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Vamos tratar aqui no nosso livro texto sobre essas questões duvidosas. As pessoas da Trindade têm funções primordiais diferentes em relação ao mundo. Quando as Escrituras abordam o modo como Deus se relaciona com o mundo, tanto na criação quanto na redenção, afirmam que as pessoas da Trindade têm funções ou atividades primordiais diferentes. Isso foi chamado, como eu falei ainda há pouco, na economia da Trindade, né? Que a gente falou que o Pai tem uma função, o Filho tem uma função e o Espírito Santo tem uma função. Esse termo economia aí não é no sentido financeiro, é no sentido de ordenamento, ordem e hierarquia das atividades. A expressão hierarquia fica mais claro o sentido disso, da distinção das funções na Trindade. Ou seja, o Pai dirige o Filho e tem autoridade sobre ele, o Filho obedece e é submisso às ordens do Pai, e o Espírito Santo é obediente às ordens tanto do Pai quanto do Filho. As pessoas da Trindade existem eternamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso a gente já leu nos textos anteriores, já comentamos. Por analogia, então, nós vamos afirmar essas relações eternas sempre existiram entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não somente em algum tempo ocorreu, mas podemos deduzir que primeiramente Deus é imutável, então Deus existe hoje como Pai, Filho e Espírito Santo, então ele sempre existiu como Pai, Filho e Espírito Santo, conforme nós lemos aqui em vários textos já com vocês nessa aula. Qual a relação entre as três pessoas e o ser de Deus? Primeiro, é importante afirmar que cada pessoa é completa e plenamente Deus, ou seja, que cada pessoa tem em si a absoluta plenitude do ser divino. Por outro lado, precisamos dizer que as pessoas são reais, que não são apenas modos diferentes de enxergar o único Deus. E se eu acho que é modo diferente, o mesmo Deus com modo diferente de agir, não. São três pessoas distintas, porém na mesma unidade. Essa questão de modos diferentes é o modalismo e sabelianismo que vimos ainda há pouquinho, são heresias que deturpam o real significado da doutrina da Trindade. Será que podemos compreender a doutrina da Trindade? Como eu falei, é complexo, porém, com a direção do Espírito Santo, nós estamos compreendendo, entendendo aquilo que nós possamos crer sobre esse tema. Os erros cometidos no passado devem nos servir de alerta. Todos eles surgiram de tentativa de simplificar a doutrina da Trindade para tomá-la completamente inteligível, removendo dela todo o mistério. Isso jamais podemos fazer. Como eu disse no início, é preciso ter fé para crer. Porém, não é correto dizer que não podemos compreender nada da doutrina da Trindade. Certamente podemos compreender e saber que Deus é três pessoas, que cada pessoa é plenamente Deus, que só há um Deus. Podemos saber essas coisas porque a Bíblia nos ensina a respeito. Porque está no Antigo Testamento, porque está no Novo Testamento também. Além disso, podemos saber algumas coisas acerca do modo como as pessoas se relacionam umas com as outras. Mas o que não podemos compreender plenamente é como encaixar esses diferentes ensinamentos bíblicos. Perguntamos-nos como pode haver três pessoas distintas, como cada pessoa pode conter em si a totalidade do ser divino, e como, apesar disso, Deus é um ser único e indiviso.
isso não somos capazes de compreender, de fato. Nos é espiritualmente saudável reconhecer abertamente que o ser divino em si é tão imenso que jamais poderemos vir a compreender a sua mente. Isso nos humilha diante de Deus e nos leva-nos a adorá-lo sem reservas, crendo que isso é o suficiente, aquilo que está revelado é o suficiente para a nossa razoabilidade acerca dessa doutrina. Eu vou fazer uma leitura de uma colocação do autor Walter Brunelli na conclusão do seu livro Teologia Sistemática, Teontologia, acerca da doutrina da Trindade. O Walter Brunelli escreveu assim na sua obra: a doutrina da Trindade encerra o mais elevado nível de revelação de Deus, de modo que não se pode conhecer e muito menos compreender a Deus senão na ótica bíblica de um Deus em 3 pessoas. Como compreenderíamos a pessoa de Cristo, sua natureza, seus atributos e sua obra, se não o víssemos como sendo Deus? Como poderia ser Ele o Salvador do mundo se não fosse Deus? Como poderíamos confiar na sua promessa de voltar e levar-nos para o céu, a menos que fosse Deus? E para que não pare dúvida que Ele e o Pai são pessoas distintas, como entender que Ele orava ao Pai e que o Pai dera testemunho dele, chamando-o do céu de meu Filho amado, a menos que fosse uma pessoa distinta do Pai? E quanto ao Espírito Santo, a quem Jesus chama de o outro Consolador, como ele poderia ser a mesma pessoa que o Filho, se o próprio Filho o chamou de o outro? E como admitir um Consolador que não seja Deus? Como imaginar que o Espírito Santo, que é onipresente e onisciente, que tem poder como o Pai, seja apenas um espírito comum, seja apenas uma força, que não seja Deus? Como? E se fosse apenas mais um espírito, que espírito seria esse? O de um morto? De um homem que morreu? Não, é o Espírito Santo de Deus. Ora, jamais um homem teria sido dotado de poderes tão extraordinários. Seria então um anjo e não um Deus? Mas que anjo seria esse? Um ser dotado de atributos divinos como onipotência, onipresença e poder? Claro que não. Jesus não era um anjo. É Deus, a outra pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade. E se Jesus prometeu que, com o retorno dele para o céu, enviaria o outro Consolador, estaria ele dizendo que esse outro Consolador seria o Pai? Claro que não, porque o Pai já estava. Já é o Pai, o Criador. Ele enviaria o Paracleto, o Espírito Santo. E ele enviaria o Pai em seu lugar? Claro que não. Quanto mais se tentasse entender que não haveria 3 pessoas, apenas uma, ficaria mais estranho e até mesmo impossível de se entender as distinções e o papel específico de cada uma das 3 pessoas desse Deus único, que se manifesta em 3 pessoas. Com base nos textos bíblicos abundantes que lemos, que dão ênfase particular à pessoa de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos resta apenas uma conclusão óbvia de que há somente o Deus e que ele se revela e se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a nossa última aula sobre teontologia, acerca da doutrina da Trindade. Que Deus tenha, que você possa meditar nesse tema, que você peça a Deus a direção do Espírito Santo, leia em outros livros de teologia sistemática, para que vocês consigam tirar todas as dúvidas necessárias para o entendimento desse tema tão complexo. E nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito durante este curso, pelos mistérios, pelas as verdades que temos aprendido, e que Deus abençoe as suas vidas abundantemente em nome de Jesus. Nós vamos encerrando essa matéria Teontologia, depois começaremos a matéria do Espírito Santo, Pneumatologia. Deus abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.